Ignorar, não dar valor, tirar o peso daquilo que nem deveria ter peso. Se você aprender a parar de confrontar e apenas levar numa boa, mantendo a tranquilidade mesmo quando tentam te causar o caos, você não só pensará melhor e se defenderá com mais eficácia, como também tratará os tolos como devem ser tratados, sem dar importância, sem se deixar influenciar. Além do mais, para que essa frescura? Se incomodar, se perturbar com tão pouco, se iludir diante de quedas e frustrações. Acalme-se, raciocine e encontre a melhor decisão, mesmo quando tudo ao seu redor se influenciar pela idiotice. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. O que importa, o que eles acham. Não são pessoas que te apoiam, não são indivíduos que demonstram amor a ti, não são pessoas que significam algo a você, mesmo que estejam próximas. Então, do que importa o que elas acham? Se não gostam de você, se não gostam do que você faz, se acham que está errado, do que importa? Entenda, boa parte dos indivíduos seguem um padrão, principalmente hoje em dia com essa conexão excessiva nas redes sociais. Pensamentos, ideias, roupas, modos de falar. As pessoas estão mais conectadas do que pensam, e às vezes de forma inconsciente. Seguem padrões e tendências que praticamente anulam as suas personalidades. E se um grupo de pessoas acharem que a sua ideia é horrível, ou que você é estranho, ou que deveria seguir a mesma tendência que eles, do que importa? São como aquelas pessoas que só pensam em festa, sair no final de semana, se entupir de sintéticos, ou socializar para esquecer a solidão, e acham ruim quando alguém, em vez de fazer o mesmo, estuda ou trabalha mais do que eles. Como essa pessoa não faz o mesmo que nós? Como ela não enxerga diversão naquilo que só consegue divertir a gente? Por que essa pessoa é uma estranha que consegue estudar mais do que a maioria? E lá estão os tolos, se questionando de forma estúpida e aos poucos jogando ódio à toa nessa pessoa que sabe o significado de disciplina. E se você for esse indivíduo disciplinado, que não se enturma muito, me diga, por que você se preocuparia com um bando de gente que não sabe bem o que faz, não sabem bem o que são, e te perturbam e pensam coisas ruins sobre ti? Deixe que te subestimem, que te achem um estranho, que te excluam do ambientezinho deles. Não há problema, porque você sabe para onde está indo, enquanto eles não possuem a mínima ideia. Logo, você tem que entender que, seguindo um rumo individual, focado em si mesmo, com uma mentalidade avançada, você se negará a muitas tendências. Você desprezará boa parte dos hábitos ruins que as pessoas no geral adotam para suas vidas. E é óbvio que você incomodará esses indivíduos com essa postura e mentalidade bem definida. Porque quem sofre com a falta de definição e razão odiará aquele que sabe bem o que quer e o que é. Odiará quem pensa. Inclusive nós vivemos em uma era em que aqueles que pensam são frequentemente perseguidos por quem não pensa. E mais uma vez te digo, por que você se importaria com isso? Eu repito, você sabe para onde está indo. Eles não. Sendo assim, a única coisa que te aconselho é manter esse crescimento discreto. E veja bem, não há problema nenhum em se enturmar, ter uma boa convivência, conversar, sair em uma sexta-noite. Tá tudo bem, mas não transforme essas experiências em hábitos que irão te atrasar. E caso você perceba que aquilo que não é para ti, que as conversas em si são de baixo nível, que os lugares não somam em nada, que as experiências são estúpidas no geral, não tenha medo de desprezar, não tenha medo de desagradar essa maioria. O importante é você saber o que quer
e saber quem é. É ter personalidade no meio de um monte de gente sem definição alguma. Só para ser do contra? Para se achar superior? Não. Para ter uma visão clara sobre o seu rumo e alavancar o seu eu, a sua versão sincera e essencial. Por isso digo, mantenha o teu foco no individual e o que as pessoas pensarem, acharem, não se incomode. Porque lembre-se, a maioria daqueles que aparecerão em seu caminho nem sabem o que de fato querem, nem sabem quem são. Discutir com um tolo te torna um tolo. Você pode considerar alguém ignorante. Pode pensar que tal pessoa não passa de uma tola, alguém sem razão alguma. Mas, se você decide discutir com esse indivíduo, você acha que será a sua razão contra a falta de razão dele. Mas na verdade é a sua tolice contra a dele. Porque veja bem, você não considera essa pessoa ignorante. Você pensa que ela não sabe o que está falando, e talvez não saiba de fato. Então pronto, qual seria o sentido de discutir? É esse o ponto que quero chegar. É como se você trombasse com uma parede e desse um soco nela de raiva. Com essa ação, com esse confronto, só você se machuca. Percebe? Só você se prejudica. Porque a ignorância normalmente se mantém intacta. Não causa danos porque já é em si um dano a essa pessoa. Agora a sua razão que você poderia desenvolver, utilizar para interpretar e raciocinar em si, usando para evoluir, pode ser facilmente perturbada caso utilize da maneira errada. E te garanto, discutir com um idiota tentando ter razão, com certeza, é a forma errada de usar o seu raciocínio. Uma tremenda perda de tempo. Entenda, você não discute, você faz. Essa é a direção sábia sempre. É a atitude, pois discutir somente em alguns casos será necessário. E desde que a pessoa esteja disposta a conversar ou argumentar do jeito certo. Porque caso a ignorância reine ali, falar não adiantará de nada, muito menos tentar explicar. Portanto, se você sabe que está certo, se sabe que está na direção correta, mesmo que o idiota tente te perturbar ou fazer com que você pare para discutir, não faça isso, não siga essa influência. Apenas vá em frente. Faça o que deve e prove a sua competência e sabedoria com base nas atitudes consistentes. Desde que pensem que estão certos, desde que pensem que estão na razão, se você simplesmente ficar na sua e conquistar o que deve com a sua atitude, esse será o melhor argumento. A sua conquista, o teu sucesso, a sua competência é o que fará com que essas pessoas se frustrem e calem a boca. Então, não gaste saliva, não gaste tempo se explicando ou tentando convencer a tolice alheia. Apenas faça o que precisa e use a tua ação como argumento sem precisar dizer uma única palavra. Até porque, se você discutir e permanecer nos mesmos ambientes e circunstâncias desses idiotas, então o que você se torna? Você só será mais um deles. Porque quem discute com tolo é tolo também. Lembre-se bem disso, para que quando tentarem te fazer falar, você apenas entregar o teu silêncio, se afastando das discussões e provando depois com as suas atitudes que tinha total razão. É a melhor tática, o melhor método. Se não der certo, tudo bem. O pessoal normalmente fica de frescura quando algo dá errado e as pessoas tiram sarro disso, ou humilham o indivíduo pelo seu fracasso. Mas primeiro, a maioria não entende o valor do fracasso. Fogem dessa dor, tentam se livrar a qualquer custo do desconforto e sentem medo do fracasso. E por isso se sentem tão bem quando visualizam que o outro fracassou. Elas se sentem bem por não serem elas. Mas como eu já disse, existe um valor na dor, na queda, no ato de perder,
que muitos não visualizam. Você aprende, você fica melhor e se aprimora, pois o fracasso faz parte do processo. E é isso que a maioria não entende. E é por essa razão que a maioria fica sempre na mesmice. Então, quando os idiotas brincarem com a sua dor, quando te transformarem em uma piada, não ligue. Eles não entendem essa parte do processo. Nunca entenderão. E pare de frescura também. Pare de levar tão a sério, pare de colocar tanto peso nessa queda. Você caiu? Ok, mas agora você se levanta. Entende por que falhou e volta melhor. Com mais chances de sucesso, com mais confiança. Isso se chama progresso. Então, se as coisas não derem certo de início, está tudo bem, porque já era o esperado. E se você achou que não aconteceria, sinto muito, mas estava bem enganado. Tá vendo? Foi ótimo cair, porque agora você abre bem os seus olhos. E é assim que continuará, um passo de cada vez, mantendo a razão. É assim que irá prosseguir. Pois é óbvio que as coisas não darão certo na primeira tentativa nem na segunda. E caso aconteça, é porque você estava no fluxo certo, mas não se acostume com isso, com esse sucesso de primeira. Até porque agora terá que manter a conquista e com certeza novas dificuldades te testarão. Enfim, só pare de achar que tudo será uma maravilha e depois ficar de birrinha porque falhou. Faz parte, está tudo bem, pois ao escalar o topo você se sujará, irá se arranhar, cairá, tomará chuva na cabeça e se banhará na lama. É o processo. Mas se ficar de frescura, te garanto, você não sairá nem da base desse objetivo. Sempre vão discordar ou atrapalhar. Acostume-se. Sobre gente que irá te atrapalhar, acostume-se. Essa coisa de sair do ambiente, desistir do objetivo, perder a paciência e deixar para lá quando perturbações te cercarem, não é aconselhável. Porque independente de qual direção escolha, sempre terá uma pessoa para te encher o saco. Não há como escapar desse fator. As pessoas se incomodam com o teu progresso. Muitos não entenderão o seu sucesso. E várias acharão a sua forma de pensar errada, mesmo que você esteja absolutamente certo. Sabendo disso, coloque esse fator na sua cabeça em todas as circunstâncias da sua vida e encontrará esse tipo de gente. E caso, em uma das situações, não encontrar ninguém te confrontando, discordando ou atrapalhando, ótimo, você deu sorte. Porque normalmente terá uma ou mais pessoas. É natural, é normal, infelizmente. Mas é o que é. Logo aprenda a ignorar. Entenda o valor baixo dessas pessoas. Compreenda que muitos tentam atrapalhar por puro desprezo misturado com ignorância. São pessoas que praticamente vivem a vida inteira nesse estado emocional conturbado e por isso mesmo querem perturbar os outros. Enfim, desencane, relaxe. Não leve para o lado pessoal e fique na sua, porque com a mentalidade certa, você entenderá que essas pessoas tentando te perturbar é apenas um sinal de que está na direção certa e garantindo o sucesso. Enfim, deixe esse pessoal para lá. E não só ignore, como use essa circunstância como motivação. Sim, é difícil definir essa mentalidade, mas use como motivação uma vez e verá o quanto funciona. Já que se tem gente incomodando, é porque o seu sucesso incomoda. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.